Salve, salve! Beleza? Vamos nessa? Vamos lá, dando sequência, né? Ganhando um pouquinho mais de experiência, ó, subindo degrau por degrau, a gente vai chegar lá, firme e forte. Professor, as sequências elas são todas assim, com letras, com palavras, vogais, consoante, característica, soma, diminui, multiplica, né? Depende, entendeu? Às vezes há, né, uma relação diferente em sequências. Por exemplo, tem uma sequência que a gente denomina ela de padrão carimbo. Por que, professor, padrão carimbo? Porque há um ciclo, há uma repetição. A ideia é que você pegue, ó, esteja carimbando. Ou seja, quando você pega um carimbo, não tem uma impressão, você bateu aqui, carimbou, na sequência carimbou de novo, na sequência todo carimbar, vai ficando uma sequência de igualdade, de coisas iguais, concorda? Então, a ideia aqui dessa questão do padrão carimbo é justamente isso, ó. Pode ser letras, pode ser número, pode ser figura, pode ser símbolo, mas vai existir uma repetição. E como identificar, né, essa questão? Primeiro, né, que você vai notar claramente que vai existir essa repetição, concorda? Então vamos lá, vamos pegar o seguinte, ó, né? Se aparece aqui, ó, uma relação seguinte, assim, ó, estudar, estudar, ó, estudar. Ou seja, o que está acontecendo é a mesma palavra. Então veja, ó, tem uma repetição, então a gente consegue verificar que há essa repetição aqui, ó, por isso que a gente está chamando padrão carimbo, né? Então os termos têm repetição e geralmente pede uma ordem distante, não pede assim o décimo, o oitavo, né? O próximo, o termo. Pede o quê? Ah, o termo de ordem 159, o termo de ordem 315. Então vai pedir um valor alto também. Certo, professor? E como que a gente faz para poder, né, conseguir identificar isso nessa relação do padrão carimbo? Primeiro, o que que a gente vai observar? Existe uma repetição? Existe. Aqui quer saber a posição 2020. Opa, eu tenho um valor alto. Esse valor é muito alto, professor. Então já começa a desconfiar que possa existir uma repetição aí. Entendeu? Ó, KLMNNM. Opa, peraí. Então quer dizer que a partir desse KLM aqui, ó, aqui novamente começou a repetir KLM. Aqui novamente KLM, ó. Então há uma repetição. Então nesse momento que começa a repetir aqui, a gente pode quebrar. Então há uma quebra aqui. E essa quebra aqui, ó, a gente consegue observar os elementos do nosso carimbo. Então a gente consegue observar aqui, ó, que a gente tem um carimbo e aí tem os elementos aqui desse carimbo. Perfeito, professor. Então a quantidade de elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na verdade, são 7 elementos. Não é isso? São 7 elementos. Perfeito, beleza. Então, 7 elementos. E por que isso, professor? Porque é o seguinte, ó, se a gente pega 7 com mais 7, com mais 7, a gente vai tendo múltiplos de 7, concorda? Então são múltiplos de 7. 7 com mais 7, 14. Duas carimbadas, 14. 3 vezes 7, 21. 3 carimbos. Então, a gente quer ter um múltiplo de 7 que se aproxima, que está ali, ó, em 2020. Aí, como que a gente vai fazer isso, professor? Então, veja que isso aqui, ó, né? Tá pedindo que a posição pedida. Então, ó, qual é a posição pedida? 2020. A gente pega essa posição pedida, que é 2020, e divide pelo total de elementos do carimbo. Opa, nesse caso aqui são 7 elementos. Professor, então vai ser 2, porque 3 vezes 7, 21. Vai passar, não é isso? Então não consigo colocar 3 vezes aqui o 7 dentro de 20, só consigo colocar 2 vezes. 14, deixa resto 2. 62. Professor, né? Se eu colocar aqui agora 9, 7 vezes 9 seria 63, né? Então tem que ser 8. 7 vezes 8, 56. Ok. 7 vezes 8, 56. Deixa resto 6. Opa,
vai ficar 60. Novamente, vai ser 8. 7 vezes 8, 56. Para 60, deixa resto 4. Observe que a gente está falando aqui, ó, que há um resto. Ok. E o que que indica esse resto aqui, ó? Ah, vamos entender a relação desse resto. Primeiro, o que que acontece aqui, ó? 288 carimbos completos. Então, veja que a gente tem aqui, ó, 288 carimbos completos. Só que isso não foi o suficiente para fechar exatamente 2020. Aproximou de 2020. Tem que ter a necessidade de mais um carimbo, ó. Então, veja, ó, mais um carimbo. Só que esse carimbo aqui agora, ó, que a gente está pegando aqui, esse carimbo aqui agora, ele é o quê? Incompleto. Incompleto. Por quê, professor? A gente está pegando apenas 4 elementos do carimbo, ó. Então, esse resto aqui quer dizer o seguinte, que é 4 elementos do carimbo, né? Então, está pegando 4 elementos do carimbo. Ah, professor, então se a gente está pegando 4 elementos do carimbo, então a gente vai pegar, né, contar na sequência ali. Exatamente, ó. Então, veja aqui, 1, 2, 3, 4. Então, ó, na sequência aqui, 4. Opa! Então, quer dizer o seguinte, ó, que nessa sequência aqui, então, ó, K, L, M, N. Então, ó, esse quarto elemento aqui, né, esse quarto elemento é quem? Ah, professor, esse quarto elemento é o N. Perfeito? Beleza? Ok. Então, veja, aparece isso aqui? Sim. Isso está onde? Na letra D. Perfeito? Ó, letra D. Então, basta o quê? Pegar, efetuar a divisão, né? Se é um número já que tem um múltiplo direto, por exemplo, se pedisse aqui, eu quero a posição 48. Opa, peraí, 48, né? Então, veja que daria para pegar aqui, não, 48 não, né? Que eu estou dividindo por 7. Né? Vamos pegar assim, 35, pronto, 35. Então veja aqui, ó, 7 vezes 5, 35. Era 5 carimbos completos. Então não sobraria. E até a última letra lá, fechadinho, não teria esse resto. Mas aqui nesse caso, há um resto. Então é exatamente esse resto, né, que vai dizer aí para gente qual é a posição do elemento. Perfeito? Ok, bora lá. A gente pode observar isso também com número, ó. Veja, 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. Ah, então eu preciso pegar pelo menos 3 aí para ter uma repetição, professor? Sim. Então veja, ah, professor, mas aqui eu não posso quebrar aqui, não? Veja, se você imprimir isso aqui no carimbo e carimbar aqui, tá igual? Não, professor, tá ao contrário. Então veja que teria que ser um carimbo diferente. Para ter aquele 4, 3, 2, 1 ali, teria que ter um outro carimbo, e não o mesmo carimbo que você usou para 1, 2, 3. Concorda? Então não pode, a quebra ela não pode estar aqui. Então a quebra, ela está onde? Ela está aqui, ó. Então a quebra vai estar exatamente aqui. A partir desse momento ali, ó, em que ocorre a repetição, aí agora sim a gente consegue observar, ó, o carimbo. Ah, ok, beleza. E esse carimbo aqui tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, professor. Beleza. Então são 8 elementos, certo? Se são 8 elementos, o que que a gente precisa fazer agora? A posição pedida, ó. Então, a gente observa qual é a posição pedida, e aí o que que a gente faz? Professor, a gente pega essa posição e divide pelo total ali, ó, de elementos do carimbo. Opa, perfeito, beleza. 8 por 8 é 1, 1 vezes 8 é 8, resto 0. 6, 6 dividido por 8 é 0. Menos, né? É menor, então é 0. Então 0 vezes 8 é 0, deixa resto 6. Opa! Então, se o resto aqui é 6, o que que acontece? A gente vai ter que contar, né, 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Opa! Então veja, ó, qual é o sexto elemento aqui?
Ah, professor, é o elemento 3, né? Isso, o sexto elemento é o elemento 3. E isso aparece letra B de broquei, broquei. Ah, ok, beleza, professor. Então, sempre dessa forma, eu sempre vou poder pegar, né, essa relação para poder fazer aí sempre. Agora, a gente tem que ter cuidado o seguinte, lembra que eu falei que às vezes pode acontecer, né, da gente carimbar e não deixar resto, né, ser um múltiplo, um valor exato. Quando isso ocorrer, o que que a gente vai ter? Vai parar na última letra, viu? Para sempre na última letra, ou seja, não teve carimbo quebrado, não teve pedacinho resto lá para ficar contando. Ou seja, a gente vai observar o último elemento do carimbo. Como assim, professor, o último elemento do carimbo? Nesse caso aqui, qual é o último elemento do carimbo? 1. Se fosse 0, se a divisão fosse exata, ó, o último elemento do carimbo, 1. Nesse caso aqui, o último elemento do carimbo é o K. Né? Nesse caso, o último elemento do carimbo é o K. Então, isso que a gente vai observar. Caso o resto seja 0, a gente vai pegar o último elemento do carimbo. Isso aí.